Às vezes acontece uma confusão que é a seguinte, ou seja, pensar que Piaget foi um educador ou que Piaget tem uma obra pedagógica. E essa é uma confusão muito grave, porque pode fazer as pessoas pensarem que vão encontrar em Piaget propostas pedagógicas ou preocupações pedagógicas. Então, sejamos claros, Piaget preocupou-se com pedagogia, como aliás todo e qualquer pensador. Mas a obra dele não é de pedagogia, né? A obra dele é sobre a pergunta como os homens constroem o conhecimento e, especificamente, como a criança constrói conhecimento, né? Essa é a pergunta dele. Ele escreveu um texto ou outro sobre pedagogia, dizendo sempre claramente para os professores, olha, o meu texto sobre pedagogia vai ser, na verdade, eu apresentar a minha teoria sobre o desenvolvimento infantil. Vocês, educadores, que façam a tradução pedagógica desta minha teoria. Por que Piaget é tão lido, é tão estudado, tem tanta presença na educação? Eu diria isso tem duas razões para isso. A primeira razão é clássica, ou seja, na verdade, assim como a medicina, que é uma técnica, lê biologia, né, para justamente saber o que fazer e encontrar as novas técnicas, a pedagogia lê as teorias que tratam do seu aluno. Portanto, todas as teorias que falam de criança, notadamente do desenvolvimento da inteligência, do conhecimento, interessam a pedagogia. Então, como Piaget tem uma obra muito consistente, muito vasta sobre o desenvolvimento da inteligência na criança, é natural que a pedagogia se interesse por esses dados e traduzam esses dados na sua pedagogia, né? A segunda razão pela qual Piaget é também bastante lido na pedagogia é de outro nível. Na verdade, Piaget acaba sendo o autor em psicologia que dá base teórica para movimentos pedagógicos que foram inclusive anteriores a Piaget. Então, por exemplo, a renovação pedagógica, e nisso você pode colocar a escola nova, também Montessori em parte, Freinet, enfim, os educadores encontram em Piaget uma teoria que no fundo lhes dá razão. Então, digamos, a teoria piagetiana é a teoria que se adapta a uma certa corrente pedagógica, notadamente aquela que se opôs ao formalismo e ao verbalismo do ensino tradicional. Então, essas duas razões, pelo fato de ele estudar a criança e de ele ter ideias sobre a criança que, digamos, são coerentes com uma certa pedagogia renovada. Piaget utiliza a palavra construção. Até que tem um livro dele chama Construção do Real. E ele diz que a sua pedagogia, esquece isso, que a sua psicologia e a sua epistemologia também, é uma epistemologia construtivista. Então Piaget, sim, cunha e se considera um construtivista. Mas evidentemente, construtivista com todos os conceitos piagetianos. Só que a palavra construção também é uma metáfora. Ou seja, em Piaget ela tem uma definição muito clara, mas ela pode ser utilizada como metáfora. Tanto é verdade que hoje há muitas perspectivas construtivistas que não são muito claramente construtivistas, por um lado, e por outro lado, não necessariamente piagetianos. A palavra construtivismo acabou ficando muito mais ampla do que especificamente a teoria piagetiana. Então hoje você tem, dentro da educação, perspectivas construtivistas que utilizam Piaget, sim, mas podem utilizar Vallon, podem utilizar Vygotsky, ou então sub-áreas, tipo Emília Ferreiro, etc. e tal, né? Ou seja, embora a palavra construtivista tenha sido cunhada por Piaget, não é necessariamente esta mesma definição de construtivismo que você vai encontrar nas escolas hoje.